Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch, o professor Douglas Tufano é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos. Hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. Participa da programação aqui da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades de nosso idioma, sempre numa linguagem bem acessível a todos, que vão ao ar de segunda a sexta em 2 momentos, ao meio-dia e às 19 horas. E neste nosso episódio do podcast Educação em Pauta de hoje, vamos conversar sobre os trotes universitários violentos e o bullying nas escolas que continuam fazendo vítimas. Seja bem-vindo, professor Douglas Tufano, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos continuar conversando sobre educação. E educação hoje com um tema preocupante, né? Que é essa questão da violência nas escolas, de certo modo, proveniente do bullying e também dos trotes universitários. Eu gostaria que o senhor começasse fazendo um apanhado, né? Um panorama, um cenário dessas duas situações, né? Tanto dos trotes que ocorrem nas nossas universidades, como também a questão do bullying presente nas escolas. Bom, é verdade. Vamos começar falando de um tipo de violência que, infelizmente, está ficando naturalizado, né? Que é a violência dos trotes universitários. Isso aí é uma coisa impressionante. Eu vou só falar para você o seguinte. Aqui, olha, em 2025, no Instituto Federal Goiano, 8 estudantes foram queimados com produtos, né, produtos ácidos, entre aspas, numa recepção com os veteranos. Fizeram eles ficarem sentados, jogar o ácido na cabeça, sem camisa, né? Jogar o ácido na cabeça, que foi escorrendo pelo pescoço, pelas costas, né? Tiveram que ir para o hospital. Eu pergunto, isso é trote? Não, isso é uma agressão, né? Isso é uma violência. Como é que se pode permitir que alguém pegue? Se eu pegar uma pessoa na rua e jogar assim na cabeça dela, o que acontece comigo? Eu vou preso, não? Sim. Agora, você pode fazer isso na faculdade? Pode fazer isso. Nós temos aí, na Unesp de Guaratinguetá, curiosamente, outra universidade pública. Em 2024, 4 alunos foram expulsos por terem feito um trote muito violento contra uma caloura de 20 anos. Na Unesp de Jaboticabal, no ano passado, 4 estudantes foram hospitalizados e 2 com coma alcoólico, porque foram obrigados a ingerir álcool, assim, de uma forma absurda. Então, 4 acabaram hospitalizados e 2 com coma alcoólico, ficaram lá muitos dias. Você imagina a família receber uma notícia, seu filho está no hospital com coma alcoólico. Como assim? Ele não bebe? Ele não bebe. Quer dizer, quando eu vejo essas coisas aqui, eu fico pensando, o que eles estão aprendendo na escola? São alunos universitários que estão fazendo isso contra os calouros universitários. Não estou falando de criança, aliás, criança não faz isso, né? Estou falando de gente de 20, 21, 22 anos, né? Que está na faculdade, está no 2º ano, geralmente. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque geralmente quem dá esses trotes violentos são alunos do 2º ano. Isto é, alunos que acabaram de receber um trote assim no ano anterior. Isso soa muito como vingança. Eu fui assim, agora eu vou fazer assim. No ano que vem é a minha vez de fazer isso aqui. Então, o que é que esses alunos estão aprendendo ou aprenderam ao longo da escola, do ensino médio e agora na faculdade, para ter essa mentalidade tão agressiva? E nós estamos vendo que muita gente defende isso como dizendo que é tradição. Aliás, isso é uma mentira muito grande, porque tradição desse tipo de coisa, não tem. Antigamente não era assim, não. Tá? Agora está cada vez mais violento. Então, a ideia de que se você quer participar do grupo agora, entrar no grupo junto com os veteranos, se enturmar, ter uma recepção boa, você precisa aguentar esse tipo de violência durante, às vezes, 2, 3 meses. O primeiro semestre inteiro
é quase todo ele recheado de situações de bullying, de situações de violência física. Quer dizer, esses são os futuros médicos? Na medicina isso acontece. Esses são os futuros engenheiros, porque na engenharia também acontece. São os futuros advogados, porque em direito também acontece. Quer dizer, é isso que estão aprendendo na faculdade, a ser violento, a desrespeitar de uma maneira absurda os direitos do outro, porque ninguém pode ficar fora. Se o aluno não resolve não participar, ele vai sofrer bullying o semestre inteiro. Né? Vai ser perseguido, vai ser feio. E o pior de tudo que eu vejo, Afrânio, eu estudei na USP muitos anos, ali eu vi mais ou menos o seguinte, eu acho que dá para a gente generalizar um pouquinho. Os cursos de humanas não têm quase esse tipo de violência. São mais os cursos científicos, medicina, engenharia, né? Desculpa, direito também é um curso humano, também tem. Né? Então, alguns cursos têm ainda um costume de fazer isso, de fazer essa violência absurda. Agora eu me pergunto também, né? Qual é o papel da universidade ou da faculdade? Qual é o papel da faculdade nesse contexto? Eles não têm autoridade para impedir uma coisa dessa? Muitas vezes o trote é feito no campus da própria universidade. Outras vezes é fora do campus, né? Perto da faculdade, mas não é no campus da faculdade. Ora, a faculdade está sabendo perfeitamente que vai haver aquilo. Está uma movimentação na escola, não tem como intervir? Eu acho isso uma omissão. Quer dizer, falta de assumir a sua responsabilidade, não só a responsabilidade de educação, como responsabilidade civil. Você não pode permitir que isso seja feito. Queima com ácido, faz o outro beber e outras coisas horríveis que acontecem por aí. Então, essa forma, entre aspas, que não é nem trote isso, né? Trote é alguma coisa de acolhimento. Você vai fazer uma brincadeira para acolher agora os calouros, conversar. Pode brincar, pode fazer com que eles cantem aqui, faz uma coisa ali, faz uma festa, mas atenção, ele tem que concordar com as brincadeiras. Ele tem que concordar. Se você falar agora vamos jogar na piscina, não quero jogar na piscina, não quero. Você tinha todo o direito de não querer, porque na USP, no final da década de 1990, nós tivemos um caso de morte por causa disso. Né? Aí houve um problema de um aluno coreano que foi, talvez, parece, embebedado e depois caiu na piscina e morreu afogado. E o pior, só descobriram isso horas depois. Então, essas situações não podem se repetir. O pior ainda que eu vejo é que são universidades públicas, universidades ali administradas pelo governo. Não são só as públicas, mas eu estou falando aqui da Unesp, né, de Jaboticabal, eu estou falando da Federal lá do estado de Goiás, estou falando de universidades públicas. Agora, o que me preocupa também é que algumas escolas que têm o ensino médio, nessas escolas também estão ocorrendo casos de trotes violentos. Trata de trotes violentos, abusos, né? Essas situações entre alunos de terceiro ano do ensino médio com alunos do primeiro ano, por exemplo, essas situações não podem ser admitidas numa escola. Isso aconteceu no colégio famoso de São Paulo. Né? Aconteceu há pouco tempo. Por que isso acontece? Afinal, esse aluno está lá na escola há não sei quantos anos. O que ele está aprendendo em termos de respeito humano? O que ele está aprendendo em termos de valores? O que ele está aprendendo em termos de cidadania? Não adianta falar de cidadania, mas na prática se comportam como pessoas absolutamente incapazes de perceber que eles estão extrapolando, que eles estão sendo violentos. E o que se faz com esses alunos? Em algumas escolas a gente vê o aluno é expulso. Em outras escolas, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E acaba por nada. Muitas faculdades mandam depois, né, escrevem para o jornal, dizendo a faculdade tomou as suas medidas de investigação. Acabou aí. Depois você não vê mais nada falar a respeito disso. Sabe? Então precisa acontecer o quê? Um crime? Precisa acontecer uma morte, como já aconteceu, para que a faculdade tenha a sua participação. Sinceramente, para mim isso aí é uma grande falha institucional. Não é possível fazer aquilo dentro de uma faculdade ou dentro de uma escola e a diretoria ficar com os braços cruzados enquanto os alunos são submetidos a não só violência, a humilhação, ofensa. Né? E aí você vê casos
casos explícitos de racismo, de misoginia com relação às meninas, sabe? Quer dizer, é assim, esse é o preço a pagar. Eu me lembro de um caso que houve lá no Rio Grande do Sul, em que houve um aluno que desistiu do curso, se eu não me engano foi o Rio Grande do Sul, desistiu do curso de medicina porque o trote foi violentíssimo, ele continuou sofrendo bullying, ele não aguentou mais, foi embora. Olha que ponto chega o ambiente universitário, que está ficando muito tóxico. Essa é que é a verdade, né? Então, eu me pergunto, eles são estudantes universitários, e muitas vezes estudantes universitários de famílias ricas, de famílias com posses. Mas e daí? Riqueza não quer dizer educação. Riqueza não quer dizer respeito. Nós sabemos disso. Mas será que nem isso foi ensinado para eles? Você imagina um pai ou uma mãe recebendo um telefonema de madrugada, sua filha está no hospital em coma alcoólico. Quer dizer, não devia processar, né? Eu acho que devia processar a faculdade, processar a escola, porque não é possível ficar impune. Naquele momento do trote, não vale a lei. Não vale. Cada um faz o que quer. Sabe? É uma terra sem lei naquele momento. Isso não pode existir. Então, essa, me parece, é uma das formas que tá assumindo o trote no Brasil, em várias partes do Brasil, que é uma forma de bullying, só que é uma forma violenta de bullying, né? É um bullying que coloca o outro estudante, ou outros, né, porque são grupos de estudantes, coloca à mercê dos outros mais velhos, que podem fazer com ele o que quiserem. Você quer a violência mais forte do que você se colocar à mercê dos outros? E você sabe que aí a mercê é mercê mesmo, né? As piores coisas que você pode ouvir e até ver, né, com relação a esse trote. Eu, sinceramente, não consigo entender bem essa situação como um trote educacional. Professor, o senhor colocou várias questões e a gente realmente, esse espaço, né, esse nosso podcast Educação em Pauta é justamente para a gente refletir, porque realmente não dá para entender a postura da faculdade, né? Exatamente. Eles sabem que todo ano os calouros que entram vão passar por esse ritual, e não há parece que uma educação mesmo de Pois se coibir isso, né, quer dizer, uma conscientização, vai acontecer porque, como o senhor falou, é tradição, mas espera aí, que eu me lembre, esses trotes, essa tradição era coisa realmente de uma brincadeira, algo não tão violento e não tão como o senhor expôs, e tem coisas no nosso país que a gente não pode deixar, cair numa naturalidade. Não, isso é normal, isso é natural. Não é normal, não é natural, né, professor? é verdade. Muitos estudantes, inclusive, dizem que, não, mas é normal, isso todo mundo faz. Não, espera um pouquinho, não é bem assim, todo mundo faz. E outra coisa, né? Você está vendo que a violência está aumentando, as universidades ou faculdades, algumas vezes punem, outras vezes não punem, mas eu quero dizer o seguinte, não precisa esperar acontecer, né? Não precisa esperar acontecer. Cadê a prevenção disso? Como você falou muito bem, nós sabemos que vai ter em janeiro, dezembro, vai ter trote, né? Vai ter trote. E aí vai ser assim. Todo mundo já na faculdade, os veteranos, segundo ano, terceiro ano, eles já se organizam. Então os alunos já sabem que vai acontecer. Eu me lembro antigamente de pintar o rosto, né? Até de cortar o cabelo. Tá. Ninguém vai para o hospital se cortar o cabelo. Mas, espera um pouquinho, agora já passou dos limites. Ficar rastejando na lama, ficar ingerindo bebida, por exemplo, por isso deu o coma alcoólico, porque nem todo mundo pode beber, mesmo que seja uma quantidade pequena. Não pode beber álcool, faz mal. Eles não querem nem saber. Está lá, vai beber, abre a boca do estudante, joga a vodka, joga o pinga, joga isso, joga aquilo. Quer dizer, você está tendo um ato assim absolutamente ilegal, né? E as faculdades vão ver depois. Não vamos tomar as medidas. Medidas tem que tomar antes. Quer dizer que você espera o aluno passar por tudo isso para depois dizer. E outra coisa, né, como você comentou, uma campanha de conscientização. Você sabe que eu às vezes até duvido que isso possa produzir algum efeito. Aluno de 20, 21, 22 anos. Será que ele não sabe que ele está fazendo uma coisa desse jeito? Será que ele não tem consciência de que ele está ofendendo, de que ele está machucando, né? De que ele está colocando outro até em situação de risco de vida, risco? Será que ele não sabe com 20, 21 anos? Sinceramente, da minha parte, eu acho que devia ser uma punição. Punição muito exemplar. Que nem eu vi aqui
nos jornais, né, algumas faculdades que expulsaram alunos. Tá certo, eu acho que tem que expulsar mesmo. Ah, mas isso não é uma coisa educativa. Tá, então me dá uma outra alternativa. Eu não estou falando com crianças, eu estou falando com adultos, praticamente, que sabem o que estão fazendo. Se ele não tem esse respeito, ele não pode fazer faculdade. Então, o diretor devia ver isso. Ele não pode fazer a minha faculdade, aqui eu não vou permitir isso. Uma faculdade de direito, a faculdade de direito, que está formando advogados, né? E permitir que isso aconteça. Quantas vezes eu cheguei a ver aqui em São Paulo, o pessoal da São Francisco, né? O pessoal da São Francisco, não sei como é que está agora, os trotes, então, mas que faziam coisas absurdas, né? Faziam os calouros mergulharem naquela fonte de água que tem em frente ao metrô, ali na Praça da Sé, aquela água suja, né? Aquela água fedida, fazer isso, e depois desfilar com eles pela rua direita, ali por ali, humilhar, fazer tudo. Eu não vejo graça nenhuma nisso, em primeiro lugar. E, segundo lugar, eu também não acho que isso seja uma liberdade que seja dada a um grupo específico de alunos que pode fazer isso com os calouros, sinceramente. As meninas estão sofrendo bastante também, né? Elas estão sofrendo bastante, e eu tenho reparado também, pelas fotos, né, que eu tenho visto, que a maioria desses veteranos é homem, são rapazes. Eu não tenho visto muitas meninas, muitas mulheres, muitas jovens aplicando esse trote. Quer dizer, é uma situação de violência que mostra também um grupo, né, um grupo que se forma dentro da faculdade e que tem essa intenção de todo ano fazer isso. E aí gera aquele curto-circuito, né? Ano que vem eu sofri agora, o ano que vem eu vou fazer pior. E aí se juntam e todo ano, aquilo vira uma coisa. Em alguns cursos isso não existe. Em alguns cursos não existe isso, há um respeito, né? E também uma voz ativa, mais ativa da direção, impedindo que isso possa acontecer. Nós podemos associar isso com o bullying? Sim, muitas vezes. E o bullying não é só nessa faixa. Isso é um tipo de bullying extremamente violento e tudo mais, porque aquele que não quer participar vai ser perseguido, vai ter problemas, né? Vai sofrer bullying ao longo do ano. Eu estou pensando nos mais jovens, né? Na faixa do ensino médio, 14, 15, 16 anos, e ainda na faixa do ensino fundamental, em que ocorrem muitas situações de violência. Violência física mesmo, né? Violência de bater em alguém, de humilhar, de chutar. A gente vê isso, inclusive, a gente vê isso no YouTube, a gente vê isso na internet, porque muitos acabam filmando, exibindo isso como se fosse uma coisa boa, uma coisa gloriosa. Olha o que nós fizemos com fulano, olha o que nós fizemos com cicrano. Quer dizer, como é que a escola, como é que isso pode acontecer sem que os professores percebam que a situação está ficando tensa, está ficando perigosa? Eu sou professor, e sou professor há 50 anos. É difícil a gente não perceber quando isso está se organizando numa sala, no caso aí de ensino fundamental. É muito difícil não perceber, sabe? Tem que haver uma fiscalização melhor, e, senão, nós estamos numa grande situação de hipocrisia. Ensinar cidadania, ensinar respeito, tudo mais, e na sua frente está acontecendo esse tipo de violência. O bullying realmente é uma coisa muito perigosa, leva a um desequilíbrio emocional de quem está sendo vítima dessa agressão, né, que pode provocar não só problemas emocionais, psicológicos, mas pode até problemas mesmo de tentativa de suicídio, por não saber como lidar com essa situação, porque muitas vezes eles nem querem falar para os pais o que está acontecendo, né, para não falar, você também. Não. E muitos pais também não procuram nem acompanhar a vida do filho na escola. Porque, evidentemente, um garoto, uma menina que tenha sofrido isso, ele muda o seu comportamento. Muda o comportamento. Então, é só quem não observa no dia a dia é que não percebe que esse jovem está mudando o comportamento. Está ficando mais fechado, mais ensimesmado, está ficando com uma certa angústia cada vez que vai para a escola, não passa bem. Há sinais físicos de que isso está acontecendo. Claro que é preciso um trabalho educativo. Não há dúvida. Psicólogos que devem trabalhar nas escolas, né? Eu acho isso perfeito, porque nós temos que investir ali, né? Vamos trabalhar com as crianças, depois vai crescendo, vai crescendo. Agora, se a escola deixar de fazer esse acompanhamento, deixar de continuar esse processo educativo, pode mesmo acontecer da violência aparecer.
Por que não tem ninguém da escola na hora do trote? Ah, porque não pode, os alunos não deixam. Ah, é? Eles mandam agora. Eles mandam. Ah, não pode ter funcionário da escola. Por quê? Está fazendo isso dentro do campus, que é um espaço da escola, espaço da universidade. E não pode ter nenhum observador ali. A pergunta que se faz é essa: de quem manda no campus? Nesse dia não manda ninguém. Nesse dia a direção não manda. Entenderam? Então, eu acho que é uma falta, não só de iniciativa, mas falta, sei lá, falta um pouco de competência mesmo, competência administrativa, de não perceber que isso está acontecendo e está se repetindo e ninguém faz nada. O que é? Tem o quê? Tem receio de que vai ser o quê? Vai ser taxado de quê? Olha, vai lá, vamos ver isso aí, o que está acontecendo. Precisa alguém avisar, olha, houve um trote violento, fulano teve que ir para o hospital. Aí a faculdade vai até o hospital, o diretor, o coordenador, para ver como é que está. Ah, então vamos tomar as providências. Tomar providência, agora o menino está lá na cama. Aí vai, vamos procurar os culpados. Se eu tivesse lá, você devia visto. Se eu tivesse lá, teria visto. Né? Vai procurar quê? Vai chamar um detetive agora para saber quem foi, quem não foi. Quer dizer, é toda uma farsa. Não, é uma farsa isso aí, é uma farsa. Não vai acontecer nada, as coisas vão se repetir e eu tenho depoimento de ex-alunos que diz, eu quase não dormi na véspera do trote, de medo, porque eu não sabia o que podia acontecer. Outros conseguiram escapar, né? Conseguiram não ir ao trote. Né? Teve pais que se dispuseram a ir com o filho, mas os veteranos não permitiram que eles fossem, né? Porque ele ia filmar, ia fotografar, né? Então, não permitiram. Quer dizer, olha aqui, que situação, né? O Brasil está complicado, né, Afrânio? O Brasil está muito complicado. A gente vê violência explodir em todo canto. Em todo canto. E era inevitável que ela entrasse na escola, né? Era inevitável. Não é possível isolar a escola do contexto social. Então, esses bullying, essa violência, brigas entre os alunos, né, por causa disso, essa forma de perseguir o outro, puxa vida, eu fico me perguntando o que a escola está ensinando, né? Sim. Porque a gente procura ensinar comportamentos, né, Fran? E uma coisa que o senhor colocou, que antigamente, né, a gente tinha esses espaços, por exemplo, a escola, como um lugar seguro. Como aquela, né, porque como o meu filho passa uma boa parte do tempo na escola, tinha aquela crença que a escola era um lugar seguro. Exatamente. E hoje Né? parece que é o contrário. O pai fica Hoje, ele como o vai para a senhor escola. falou, está uma coisa. O que É, está acontecendo com o meu filho na escola? E aí ele tem também a questão dos pais, né? Eu acho que também os pais eles deveriam tomar mais ciência do que acontece com a questão do bullying. Parece que cada um está fazendo o seu personagem. A escola, só quando acontece a coisa que vai lá, é aquilo que eu comento, né? Só chama o bombeiro depois que queimou tudo. E as famílias também, né, professor? eu acho que, por exemplo, no caso universitário, as famílias têm todo o direito de ir lá no dia do trote. Sim, Não sim. pode proibir uma família de ir lá. Inclusive quando é até fora da faculdade, né? É na chácara de alguém, é num sítio aqui que vão levar. Tal. Por que não? Aí ele vai sofrer bullying, né? Ah, é o papai que está aí, a mamãe que está aí, né? Ele vai sofrer bullying e tal. Então, é aí que tem que pegar esses que estão fazendo isso. Porque não são todos. Não são todos os veteranos que entram nisso, não. Às vezes é um grupo, às vezes até pequeno, de veteranos que faz isso. Mas só que eles estão com a liberdade absoluta para É. fazer isso. Porque Então, eu tem acho também aqueles veteranos que têm aquela liderança negativa, né? que Infelizmente, porque tem a liderança positiva, aquelas pessoas que dominam um determinado grupo, mas que conseguem trazer coisas positivas, mas também tem essas lideranças tóxicas, essas é, lideranças negativas que acaba é, pelo medo, né? Pelo é, medo, o- exatamente. Eles se aproveitam, né, dessa questão do caro que entra lá meio sem saber como é que vai ser a coisa tal, e eles vão pondo medo, né? Vão pondo medo, vão fazendo isso, fazendo aquilo. E aqueles que não gostam de dar trote, de aplicar trote, eles ficam quietos, vão embora para casa, acabou, deixa nas mãos daquele grupinho. E são aqueles meio sádicos até, né? Porque eles ficam pensando durante as férias, o que vai fazer com o calouro, né? O que nós é, vamos fazer? Aí eles levam coisas aqui, né? Ou leva
farinha, de misturar lá para os calouros rastejarem no chão, para isso, para aquilo, sabe? É uma coisa tão, como é que eu diria? É uma coisa tão estúpida. Você pensa, alunos de 20, 21 anos, 22 anos, fazendo isso, aplicando isso, que infantilidade, né? Que coisa tão boba você pensar. Você vai lá para fazer o outro, para jogar coisa nele, para fazer ele beber, para ele cair na piscina. Que coisa mais boba isso. Eu não consigo entender bem a mentalidade agora desses alunos universitários. Né? Eu não sei. Se você pega alunos que faz isso, você fala, mas o que você veio fazer aqui? Que tipo de mentalidade? Porque ele vai acabar se formando, ele vai se formar advogado, ele vai se formar médico, ele vai se formar engenheiro, e depois um dia ele vai falar, não, mas isso era uma brincadeira, isso era uma farra, tal. Só que o outro foi para o hospital, né? Aquele outro teve queimadura. Eu já tive aluno que foi intoxicado também com álcool, né? E passou muito mal. Ou outros alunos que foram obrigados a tomar óleo de rícino, pra você ter uma ideia. Quer dizer, isso é normal? Isso é brincadeirinha? Ah, eu também sofri. Exatamente, esse é o problema. Esse é o problema. Como sofreu, acha que tem o direito de fazer o mesmo. Então é preciso romper esse círculo, né? É preciso parar com isso e deixar de pensar que isso é uma tradição. Não, tradições também devem parar. Tradições também devem ser interrompidas, sabe? Não é porque é tradição que você tem que deixar. Se aquilo está prejudicando, tal, não, acabou. Agora, não era uma tradição nesse nível de violência. Não, não era. Sim, Não era. sim. Era brincadeira. De vez em quando alguém forçava a mão ali e tal, mas era exceção. Agora não. Agora é a regra. Por outro lado, nós temos aí faculdades que estão desenvolvendo um trabalho de fazer o chamado trote solidário. É isso. O que é o trote solidário? Se fazem ali reuniões, brincadeiras, bailes, faz uma festa, tal, e a entrada disso é alimento. Né? Os alunos têm que dar um alimento ali, outro tem que fazer isso, fazer um trabalho, por exemplo, numa comunidade que está lá naquele bairro, ir lá para ajudar. Eu me lembro de uma faculdade de veterinária, em que os calouros tinham que passar uma semana num centro de acolhimento de animais de rua, para dar banho nos animais, para dar comida, para tratar deles, etc. Tal, né? Tá aí. É uma coisa boa. Sim. É uma brincadeira, tal. E todo mundo queria fazer, todo mundo queria participar. Por quê? Porque é uma coisa boa. Você vai se enturmar, vai conhecer outros e tal. Não ficar pintando a cara, jogando ácido nas costas do outro. Não tem sentido. Então, os trotes solidários hoje realmente são muito praticados. Eu fico feliz de ver isso. Inclusive, faculdades novas, né? Faculdades, cursos novos, que logo começam com esse trote solidário. Logo, já não cria tradição de violência. Vamos começar por aqui. Faz uma brincadeira com os calouros ali, cada um vai cantar lá no karaokê e tal, todo mundo vai dar risada. Acabou, gente, acabou. E outra coisa, né? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Você vai se você quiser. Aí você vê o pessoal se divertindo, então você entra na brincadeira também e pronto, né? Agora, nesse tipo de trote, que os alunos têm que chegar e ir para o hospital, que é isso? Não tem sentido nenhum. Você imagina então, isso foi esse ano. Você imagina então os que vão entrar o ano que vem, já estão preocupados, né? Já estão preocupados, eles já estão pensando o que vão fazer comigo. Por quê? Porque eu não posso confiar na faculdade. Eu fico preocupado quando estou vendo aqui Universidade Federal, estou vendo a Unesp, né? Quer dizer, são faculdades, universidades sérias, importantes. Como é que isso acontece lá dentro? E vem acontecendo. Sabe? Eu acho que os pais também deveriam tomar mais providências com relação a isso. Deveriam ir lá na faculdade, deviam instaurar um processo contra a faculdade, sabe? Porque parece que não tem outro jeito. Parece que não tem outro jeito. Vai ter que pôr a lei aí, né? Já que ninguém respeita a lei. Eu acho que tinha direito de fazer isso, porque isso já passou do limite, né, de uma brincadeira. Isso passou do limite de uma brincadeira. Ah, sim. E nos dias de hoje, né, professor, não tem mais sentido. A gente fala muito, né, que a sociedade mudou, que tudo mudou, que hoje existe todo um movimento antirracismo, misoginia e tudo. Não é mais possível a gente ter espaço ou permitir para esse tipo de trote, para esse tipo de comportamento de pessoas que muitas vezes têm esse comportamento com os calouros no início do ano e depois tem todo um discurso antirracista, antimisoginia, empatia, né? Quer dizer,
como o senhor falou, Exatamente. tem uma hipocrisia, né? É algo que realmente a gente precisa combater esse espaço da educação em pauta, justamente para a gente levantar esses temas e deixar para as pessoas refletirem, né? Para Exato. todos refletirem desse cenário. Exato. Eu digo no caso das famílias, né? Que as Sim, famílias que estão vendo os trotes violentos com relação aos filhos e tal, reclamam e tal, mas aquilo não sai de um resmungo, né? Tal. Eu não vejo ninguém tomar uma atitude mais forte de fazer juntar ali os pais, né? E fazerem um movimento coletivo. Não é possível. Não é possível que esses veteranos tenham tanto poder assim dentro da faculdade, né? Aconteceu também o ano passado uma brincadeira de muito mau gosto com relação às meninas que faziam educação física, né, no ginásio de esportes. Quer dizer, e como você disse, são esses os que vão, os futuros profissionais, né, aqueles que vão falar de ética, né, vão falar de respeito, vão falar de combater o racismo, e se por acaso, nesses grupos, houver algum estudante negro, houver algum estudante estrangeiro, alguma coisa assim, ele vai sofrer mais ainda. É aí que se manifesta o racismo, é aí que se manifesta a misoginia com relação às meninas também, entendeu? Então, tudo aquilo que é o discurso de vamos ensinar, né, vamos trabalhar com a cidadania, isso é cidadania? Isso aí é cidadania? O trote é cidadania? O trote é um exemplo de cidadania? Completamente o oposto, né? É completamente o oposto. Então, vamos ver, né, até onde vai essa hipocrisia de um discurso e a prática completamente diferente. O pior, né, é que o que eu comentei com você aqui, escolas aí de ensino médio, alunos de terceiro ano aplicando trotes aí, quem está entrando no primeiro ano até quem está no segundo ano. Ora, se você começa com essa tradição numa escola, é perigoso, né? Esses alunos vão para sim. a faculdade e vão lá e vão replicar isso aí. Então, a questão da violência no Brasil, ela é tão séria, né, que ela agora invadiu quase todos os setores, se espalhou, né? Você vê os estádios de futebol, né? A violência é obrigado a separar as torcidas, né? É obrigado a separar as torcidas. Então, hoje tem um jogo na casa de um time, a torcida dele participa, mas o outro não. Aí vai na outra, no outro estádio. Quer dizer, será que não é possível que as pessoas comecem a ficar mais civilizadas? A escola não é um lugar civilizatório. Ela não deveria ser um lugar civilizatório, pelo menos. Quer dizer, que respeitasse o outro e tudo. Então, é isso. A gente, como, não tem um ditado que diz que você vê a qualidade da árvore pelos seus frutos, né? Pois é, isso aí é fruto de uma faculdade, é fruto de uma escola? O que está ensinando ali? O que está aprendendo? Como é que está se formando gente, né? Se formando como uma pessoa que daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho, vai ser um profissional. Eu fico preocupado com relação a isso. É uma quebra de valores tão escancarada, né? Tão escancarada, atingindo o esporte. Eu vi agora há pouco no jornal também um jogo, né? Um jogo de futebol entre garotos aí de 13, 12, 13 anos numa escola aí, acabou em pancadaria. Veja só, acabou brigando lá, brigando eles, brigando. Com essa idade, ele já tá resolvendo tudo no tapa. Né? Ninguém parece perceber que essa questão está explodindo dentro da escola, que era o último lugar onde isso podia acontecer. Era o último lugar. E, no entanto, está acontecendo, né? Exatamente, né, professor? Então, é preocupante mesmo, e realmente a gente tem que sempre trazer esses elementos, despertar reflexão, despertar as pessoas para esse problema. É esse o nosso, digamos assim, a nossa contribuição, né? Exato. As pessoas têm que pensar que esse respeito é previsto por lei. Você não pode fazer uma coisa dessa com uma pessoa qualquer. Pode? Não. Você não pode obrigar a pessoa a beber isso, a fazer aquilo. Não pode obrigar. Só que naquele dia, naquela hora e naquele lugar, tudo é permitido. E mais, né? Essas brincadeiras, entre aspas, vão acontecer de novo dali a pouco, e quando começam as aulas, tal. Inclusive, você vê professores do curso que estão ali, aí o trote vai ser na última aula, né? Aí o professor sai da sala e eles pegam os calouros ali. O professor está vendo acontecer. Essa naturalização da violência que preocupa a gente. A naturalização da violência. Isso sempre acontece. Né? A briga em estádio também é comum. Como assim?
Não pode ser comum. Não pode ser. Agora, na escola, a gente fica muito surpreso, porque, como você falou no início, é o último lugar que você pensaria que isso pudesse acontecer de uma maneira tão livre, né? Tão livre. Se acontece lá no ensino médio, alguns alunos do ensino fundamental vão começar a fazer também, né? E aí você vê que isso vai ficando normal, né? Normal. Sim, sim. Abusar, ofender, né? Fazer isso. Depois esse bullying sai da escola, né? E vai para a internet, vai para as redes sociais, e aí continua, sabe? Então, todo esse nascedouro, como nasce o bullying numa escola, como ele começa, isso é um desafio, e muitos psicólogos competentes, né, estão estudando isso para poder orientar os professores, que afinal de contas, o professor não é um especialista em bullying, né? Ele dá aula da sua matéria. Então, ele não está preparado para isso na faculdade. Eu nunca fui preparado para enfrentar bullying, como resolver problemas de bullying. A minha aula é aula de literatura, aula de português, aula de redação. Agora, se eu tivesse sido orientado, aprendido a lidar com isso, a identificar situações, tá? Então, isso é uma coisa importante. O corpo docente tem que saber identificar, para flagrar essas. Porque não é possível, né? Às vezes os alunos estão fazendo bullying na própria sala, na própria aula ali, né? Fazendo isso, e você vê o aluno sendo humilhado ali e tal. Quer dizer, é preciso abrir mais os olhos, é preciso abrir mais os olhos da escola com relação a isso, dos professores também. Professores muitas vezes têm medo, né? Tem até medo de mexer com isso, porque pode ser que venha lá uma vingança, né? Venha lá uma coisa violenta, ainda mais se for professora, né? Quer dizer, nós estamos perdendo completamente o controle da situação. Não pode deixar que os alunos tomem conta da escola e façam o que quiserem em certos dias, em certos lugares. Essa é uma fraqueza da escola que revela também uma falta de um projeto educativo, pedagógico. Porque se o projeto funcionasse, isso não estaria acontecendo. Ah, mas é exceção. Sim, em alguns lugares pode ser exceção, em outros lugares não é exceção. Em alguns lugares é tradição já. É tradição, está acontecendo sempre. Então, se você não quebrar essa corrente de violência, como é que vai ficar? Então, eu acho que um projeto pedagógico que deveria também acontecer na universidade. Ah, porque agora já são adultos, né? Já são adultos aqui na universidade, já sabem o que estão fazendo e está acontecendo isso. Quer dizer, sabem mesmo? E qual a omissão? Por que a omissão da direção com relação a isso? Então, parece que as pessoas se escondem, têm medo de enfrentar uma situação, sabe? Escolas que conseguem ter a coragem de expulsar alguns alunos, porque fizeram até uma questão legal. A polícia vai lá e se tiver sido uma agressão mesmo, faz um BO, faz um boletim de ocorrência. Sim, Tem que sim. fazer. Se você pega um garoto, uma menina, e faz ela beber 2, 3 litros de bebida alcoólica, ela vai para o hospital, isso tem que fazer BO, né? Isso foi uma Sim. agressão? Tem que fazer. Alguns fazem, e aí a escola tem até digamos, suporte, né? Para falar, bom, esse aqui não pode ficar aqui, ele está com um boletim de ocorrência, isso não pode acontecer, não só por causa do nome da faculdade, porque às vezes o medo é isso, né? Vai sair no jornal o nome da nossa faculdade e tal. Tá, isso é um problema da escola e ela tem que tomar cuidado. Mas é principalmente o respeito que ela tem que ter por aquele aluno que se esforçou, batalhou para entrar naquela faculdade e entra e é recebido desse jeito, né? Não tem sentido isso. Espero que as pessoas percebam, pensem nessa questão, pensem. Existem sim saídas para isso. Sabe? Existem saídas legais, existe a união também das famílias com relação a isso. É preciso, as pessoas precisam se mexer, né? Sim, com certeza. Bem, professor, quero agradecer muito a sua participação. Eu creio que a gente sempre, né, claro que esses assuntos a gente não termina eles num podcast, eles são amplos, suscita vários debates, vários diálogos, né? Eu creio que o importante é a gente levantar essa questão, trazer à tona, trazer ao palco do diálogo, das reflexões, para que a gente possa dialogar com todos os agentes envolvidos nessa Exato, questão. exatamente. Porque como é que algumas faculdades não têm isso? A faculdade e tal, ela tem um jeito de falar, um jeito de passar. Não adianta mandar um manual de instrução, né, com as regras. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você já sabe que não pode. Ó, não pode bater na pessoa. Você precisa falar para ela não bater. Você precisa falar para ela não ser violenta. Quer dizer,
Por que quando isso ocorre, não se faz uma reunião maior? Pega aqueles veteranos que participaram, vamos lá, põe as famílias na frente deles e vamos conversar sobre valores, sobre comportamento. Vamos fazer um cara a cara, né? Olho nos olhos. Não. Aí as aulas vão começando, meio aos trancos e barrancos, quem se deu mal que se dane, quem outro vai lá, tal, tal, e já se prepara o bullying para o resto do ano, e aí no ano que vem a outra turma que vai entrar e que vai sofrer, etc. Quer dizer, ações assim não são tão difíceis de serem tomadas, né? De fazer uma reunião. Fazer uma reunião, vamos pegar os pais, os alunos, tanto os que levaram o trote como os que deram o trote, vamos pôr no auditório e vamos conversar. Vamos ver, é isso que tem que ser feito? O que você vai falar sobre isso? E mostrar que tem autoridade, né? Lá dentro tem autoridade. Tem gente que manda e que pode impedir que isso se repita, né? Com certeza, né, professor? Bem, quero agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez no Educação em Pauta da Baruch. Gostaria que o senhor fizesse então um fechamento aí. A gente já colocou bastante coisas, né? Mas fique à vontade para colocar, pontuar mais alguma questão que o senhor acha interessante nesse fechamento do nosso Educação em Pauta de hoje. Isso. Na verdade, como a gente sempre termina nossas conversas, nosso podcast, né? Fizemos já de vários temas diferentes, todos eles ligando educação, comportamento social, valores. Estamos falando bastante disso. A nossa esperança, eu diria assim, Fran, a nossa esperança é que esses encontros sejam recados, né? Sejam mensagens para as famílias, para os educadores, para os professores e também para os alunos, no sentido de que é preciso repensar isso. A sala de aula, a escola, tem que ser um lugar civilizatório. Nós temos que sair melhores do que entramos, né? Temos que aprender civilidade. Então, é esse recado que eu dou. Nós temos falado de problemas. Porque você só fala de problemas. Não, porque os problemas é que devem ser resolvidos, mas antes, nós devemos entender os problemas. Como é que eles começam? Quais são as consequências? Né? Então, primeira coisa, entender o problema, definir o problema. O que nós podemos fazer para resolver? Falamos aqui de racismo, falamos de violência contra as mulheres, não falamos? Falamos, mas não é só falar. É mostrar que há possibilidades de saída se a sociedade, se as famílias também se organizarem nesse sentido. Eu agradeço mais uma vez o convite e estaremos aqui na próxima oportunidade. Exatamente, professor. Só finalizando isso que o senhor falou, é como aquela questão da doença, né? A gente tem que buscar a causa da doença, senão a gente fica só dando remedinho para baixar a febre, para diminuir a dor, são paliativos que acabam não resolvendo e o paciente vai a óbito, né? Então, a gente precisa realmente ver a causa daquela doença, né? Por isso que tem o problema. É preciso investigar, né? É preciso investigar. Senão você, o doente morre, você põe a culpa no doente, né? Obrigado, professor. Foi um prazer mais uma vez. Espero vocês também no próximo podcast, tá bom? Obrigado.